Muito bem. Nós nos depararemos com vários exercícios a respeito desse tema. Então, meu objetivo é rapidamente definir o que significa, primeiro, o que é um ângulo raso e depois ver o que é dois ângulos suplementares. E aí dizemos que um é o suplemento do outro. Então, meu objetivo é deixar claro o que significa ângulos suplementares. Para isso, pegue um ponto no plano, chamo esse ponto de O, e partindo desse ponto, da esquerda para a direita, eu percorro traçando a semirreta da esquerda para a direita. Vou pegar um ponto nessa semirreta, digamos um ponto A. Agora, farei a mesma coisa, mas em sentido contrário. Ou seja, vou percorrer vários pontos, pego um ponto aqui, posso traçar uma semirreta oposta, ou seja, da direita para a esquerda. E aí pego um ponto B. Note que temos aqui duas semirretas opostas. Essa vai da esquerda para a direita e essa vai da direita para a esquerda. E aí, quando ter dois pontos pertencentes a semirretas opostas, ou seja, o ponto A pertence a essa semirreta, no sentido da esquerda para a direita, e o ponto B pertence a essa semirreta, ou seja, no sentido da direita para a esquerda. Quando ter duas semirretas opostas, chamamos o ângulo formado por elas de ângulo raso. E ângulo raso é um ângulo cuja abertura tem 180 graus. Então, a medida da abertura do ângulo raso, que basicamente consiste num ângulo formado por duas semirretas opostas, é 180 graus a medida do ângulo. Muito bem, meu caro. Agora, repare que a reta B separa o plano em dois semiplanos distintos, o de cima e o de baixo. Beleza. Agora, o que acontece se eu pegar um ponto, digamos um ponto... Nenhum canetão está querendo pegar. O verde pega. Digamos um ponto C. O que acontece se eu coloco um ponto aqui no de cima? Note que é possível traçar uma semirreta, ou seja, por dois pontos passa uma única reta, e aí é possível traçar essa semirreta. Ops, caiu. C. E aí, então, dizemos chamamos o ângulo AOC
o ângulo BOC ou COB, chamamos esses dois ângulos de, pegar a outra cor, suplementares. Dois ângulos suplementares. Ou seja, temos como efeito que a medida do AOC, vou fazer um pouquinho mais para baixo, a medida do AOC mais a medida do COB tem como medida 180 graus. Então, esses dois ângulos chamamos de suplementares e podemos falar que a soma da medida deles é 180 graus. Tudo bem? Dizemos também que um é suplemento do outro. Ou seja, se eu ter, por exemplo, esse ângulo aqui sendo alfa e esse outro sendo beta, dizemos que beta é suplemento do alfa. E daqui, ó, temos o quê? Que a medida do alfa será igual a 180 graus, passo o outro para o outro lado, menos a medida do beta. Ou seja, alfa será 180 menos beta. Do mesmo modo, beta é igual a 180 graus menos alfa. Então, dizemos que um é suplemento do outro. E aí daqui podemos passar o outro para o outro lado e vice-versa. Muito bem. Agora, compreendendo o conceito de dois ângulos suplementares, ou seja, ângulos cuja medida dá 180 graus, tomara que o preto pegue. Não está pegando. Aí as lágrimas estão quase caindo dos meus olhos. 180 graus. Quando a medida dá 180 graus, chamamos os ângulos de suplementares e um é suplemento do outro. Com esse conceito, vamos resolver os exercícios relacionados a isso aqui. Claro, note que um é suplemento do outro, ou seja, eu pego que alfa, por exemplo, esse ângulo aqui, terá 180, pego tudo isso por ser um ângulo raso, e aí tiro o beta. E aí, de fato, 180 menos beta. Porque eu pego isso tudo e tiro o beta, sobrando apenas o alfa, analogamente para o beta.
é tudo isso menos o alfa, ou seja, 180 menos alfa. Agora eu vou fazer o exercício que fala sobre isso aqui, suplementares. Se a medida de um ângulo alfa é 3 vezes maior do que a de seu suplemento, qual é a medida do ângulo alfa? Vamos então à solução. Está dizendo que a medida do ângulo alfa é 3 vezes maior do que a de seu suplemento. A medida do suplemento é beta, ou seja, temos digamos que alfa tem essa medida, 3 vezes maior do que a de beta. Essa daqui é beta. Beleza? Então, alfa é 3 vezes maior do que a do seu suplemento. Tudo bem? Esse é o primeiro dado do exercício. Então, solução sejam alfa e beta, dois ângulos suplementares, então vimos no resumo teórico que a medida de alfa mais a medida de beta é igual a 180 graus. Ok? Mas, como eu vou parar de escrever medida, né, para não ficar chato. Vou escrever alfa é igual a 3 vezes beta, porque foi dado no enunciado do exercício que alfa é 3 vezes maior, ou seja, se beta tem essa unidade, alfa terá 3 unidades de beta a mais, é maior. Então terá essa daqui, mais essa, 3 vezes maior do que beta, que é o seu suplemento. Tudo bem? Então, como alfa é 3 vezes maior que beta, eu vou substituir aqui, substituindo aqui, pelo resultado de alfa, terei a medida de alfa, que é 3 vezes beta, mais a medida de beta, que é igual a 180
graus. Muito bem. Agora eu tenho que a medida de 3β mais a medida de beta é igual a 180 graus, dois ângulos. Opa, 3. Aqui tem 1. Então 3 mais 1, 4. 4β é igual a 180 graus. Tá multiplicando, passa para lá dividindo, ou seja, dividir ambos os lados por 4. 180 dividido por 4 é igual a 45 graus. Então, beta é igual a 45 graus. Oh, que legal! Como alfa é igual a 3 vezes beta, e beta é seu suplemento, portanto, vírgula. Como eu encontrei beta, que é 45 graus, que foi dessa passagem, perceba. Tem alguma passagem obscura aqui? Eu coloquei alfa mais beta. Vou tirar m para ficar mais didático. Coloquei 3 vezes, que esse aqui seria o alfa. Tá claro? Esse aqui era o alfa. Fala no enunciado que ele é 3 vezes maior do que o beta, ou seja, 3 beta mais o seu suplemento, que é o beta, igual a 180. Eu fiz isso. Para mim foi o caminho mais simples. Por quê? Porque eu usei a própria definição, que dois ângulos suplementares, a soma deles tem medida de 180 graus. E aí eu coloquei tudo em função de 1, coloquei tudo em função do suplemento de alfa, encontrei a medida dele, que é 45 graus. Tudo bem? Encontrei a medida do suplemento de alfa e, portanto, como alfa é igual a 3 vezes beta, ou seja, 3 vezes 45 graus. 3 vezes 45 135. Então, alfa é igual a 135 graus. E era isso que eu queria determinar. Era isso que eu queria calcular, a medida do alfa. Tá duvidando? Vem cá e substitui. Substitui 135. Verificar. 135 mais 45 135 mais 5, 140, 140, 150, 160, 170, 180. 180 graus. Verdade. De fato. Então, a conclusão que a medida de alfa é 135 graus.
Beleza? Unidade em graus. Encontrou esse resultado? Fez por outro caminho? Comente aí.